9 sinais de que você está entregando seu poder para a pessoa errada. Estoicismo de Marco Aurélio. Existe um nome passando pela sua cabeça agora. Você sentiu o peito apertar antes mesmo da sua mente entender o porquê. Presta atenção, porque o que está acontecendo dentro de você nesse instante não é coincidência, é reconhecimento. Tem alguém na sua vida segurando as rédeas da sua alma. E o pior, você entregou voluntariamente. Não foi com correntes. Foi com um olhar atravessado, uma palavra dita na hora errada, um silêncio que doeu mais que grito. Você adoeceu na presença dessa pessoa, mudou de rota por causa dela, engoliu palavras, traiu princípios, abandonou sonhos e chamou isso de amor, de lealdade, de família. Marco Aurélio governou o maior império do mundo conhecido, mas a guerra dele não acontecia nas fronteiras geladas do Danúbio. Acontecia nas madrugadas, à luz de uma vela, contra os pequenos tiranos invisíveis que tentavam habitar a mente dele. E ele venceu, não com a espada, com lucidez. Hoje, sob a luz fria das meditações, você vai reconhecer 9 sinais silenciosos de que está entregando o seu poder para a pessoa errada. Sinais que passam despercebidos justamente porque chegam disfarçados de afeto, de cuidado, de história compartilhada. Padrões que o imperador filósofo identificou há quase 2000 anos e que continuam destruindo homens e mulheres lúcidos todos os dias. Alguns desses sinais vão te incomodar, outros vão doer fundo. E um deles, o 9º, talvez explique tudo aquilo que você nunca conseguiu colocar em palavras na sua própria vida, mas só se chegar até o fim. Porque o sinal mais perigoso de todos, aquele que quase ninguém enxerga antes que seja tarde demais, está guardado para os minutos finais. Antes de continuar, imagina uma coisa. Dentro de cada ser humano existe um lugar que os estoicos chamavam de cidadela interior. É o trono de onde você governa a si mesmo. Esse trono pertence a você, mas pode ser invadido. E quando alguém senta nele sem licença, você deixa de ser imperador da própria vida e passa a ser servo da vida alheia. A pergunta que Marco Aurélio faria para você agora, olhando direto nos seus olhos, é uma só. Quem entrou na sua cidadela sem que você percebesse a porta sendo aberta? Respira fundo e presta atenção em cada palavra do que vem a seguir, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar para sempre o jeito como você caminha pelo resto da sua vida. Existe uma voz dentro da sua cabeça que conversa com você o tempo todo. Quando você acorda, ela está lá. Quando se olha no espelho, ela está lá. Quando toma decisões, comete erros, se orgulha de algo, ela está lá, comentando tudo. Essa voz é o seu narrador interno, e ela deveria ser sua, mas presta atenção no que vou te perguntar. Quando essa voz fala com você nos momentos mais difíceis, de quem é o tom que ela usa? De quem é o jeito de julgar? De quem são as palavras que ela escolhe para te criticar? Se você prestar atenção de verdade, vai descobrir algo perturbador. A voz que mora dentro da sua cabeça não fala mais com o seu sotaque. Ela aprendeu a falar com o sotaque de outra pessoa. Os adjetivos que você usa para se descrever são os mesmos que ela usava. As acusações silenciosas que você faz contra si mesmo no fim do dia são ecos das acusações dela. Você terceirizou o seu narrador interno sem assinar contrato nenhum. Marco Aurélio escreveu algo que poucos entendem na profundidade certa. Ele dizia que a alma humana é tingida pela cor dos pensamentos que ela acolhe. A alma tingida, não manchada por fora, tingida por dentro. A cor entrou na fibra do tecido. Já não dá para separar o que é pensamento seu do que é pensamento herdado de alguém que entrou na sua vida e nunca mais saiu da sua cabeça. Os estoicos tinham uma palavra para a faculdade mais sagrada do ser humano. Eles chamavam de prohaireses.
É a sua capacidade de escolher, de julgar, de decidir o que é bom, o que é ruim, o que merece sua atenção. Essa faculdade, segundo Epicteto, é a única coisa que verdadeiramente te pertence neste mundo. Tirem tudo de você, e ainda assim ela continua intacta. Mas existe um jeito de perdê-la, não pela força, pela permissão. Quando você deixa outra pessoa escolher por você como deve se sentir sobre si mesmo, entregou a prohaireses. Quando começa a se julgar com os critérios dela, entregou a prohaireses. Quando sente vergonha de coisas que antes te orgulhavam, simplesmente porque ela demonstrou desaprovação um dia, entregou a prohaireses. E aí mora o problema mais grave. Um ser humano sem a prohaireses intacta não é mais um ser humano livre. É uma sombra que caminha repetindo opiniões alheias sobre si mesmo. Você reconhece esse sinal quando algumas coisas acontecem. A primeira é a seguinte: você toma uma atitude qualquer no seu dia, algo pequeno, comprar uma roupa, falar com um amigo, escolher um caminho diferente, e imediatamente surge uma voz comentando. Mas essa voz não diz o que você pensa. Ela diz o que aquela pessoa pensaria. Você sente vergonha antes mesmo de qualquer outra pessoa no mundo ficar sabendo. Você se julga com olhos emprestados. Você se condena num tribunal onde o juiz não é você. Outro sinal aparece nos elogios. Quando alguém te elogia, alguma coisa dentro de você imediatamente desconta o elogio. Você ouve a frase bonita e a sua mente já responde: não, na verdade, eu sou desorganizado, eu sou difícil, eu sou complicado. Pergunta para você agora: esses adjetivos que usa para se diminuir, de quem você aprendeu? Quem foi a primeira pessoa que te disse essas palavras? Te garanto, você não inventou essa lista, você herdou ela inteira. O antídoto para esse sinal é simples e incômodo de praticar. Toda vez que se pegar pensando algo duro sobre si mesmo, para, respira e pergunta uma única coisa: se eu pudesse escolher quem fala dentro da minha cabeça, eu escolheria essa voz. Se a resposta for não, então você acabou de descobrir um intruso. E o primeiro passo para expulsar qualquer intruso é reconhecer que ele entrou, que ele anda livremente pelos corredores da sua mente como se a casa fosse dele. A casa não é dele. A casa é sua. E Marco Aurélio te lembraria agora, com aquela calma firme de quem governou um império, que ninguém pode te tirar de dentro de você mesmo. Ninguém. A menos que você abra a porta e ofereça a chave. Você ofereceu a chave? Então, é hora de pedir de volta. Tem uma coisa acontecendo dentro da sua cabeça que você precisa enxergar agora. Você ensaia conversas inteiras, com alguém que talvez nem esteja na mesma cidade que você. Está dirigindo e do nada começa a defender um ponto de vista para uma pessoa que não está no carro. Está no chuveiro e de repente está respondendo uma acusação que ninguém te fez hoje. Está deitado tentando dormir e a sua mente já começou um diálogo com alguém que está dormindo tranquilo a quilômetros de distância. Para um instante e olha para isso. Porque o que está acontecendo aí é mais sério do que parece. A sua mente virou um teatro, um palco enorme, com refletor aceso, cortina aberta e uma plateia permanente de uma pessoa só. Essa pessoa nunca compra ingresso, nunca avisa que vai chegar. Ela simplesmente ocupou o melhor lugar da casa. E agora todo espetáculo que acontece dentro da sua cabeça é encenado para ela, para impressionar ela, para convencer ela, para se defender dela. Você se transformou em ator num teatro onde o público é uma pessoa só. E essa pessoa nem está pagando o ingresso da sua atenção. Marco Aurélio escreveu uma frase que carrega um peso enorme em cima dela. Ele disse que a alma humana se torna aquilo que ela frequenta. Repete isso devagar. A alma se torna aquilo que ela frequenta. Agora pensa. Se a sua mente frequenta essa pessoa o dia inteiro,
mesmo quando o corpo dela não está presente, em quem a sua alma está se transformando? Você ainda é você? Ou virou uma versão mental dela, tentando ganhar argumentos contra ela mesma dentro de você? Existe um princípio estoico que poucos exploram com profundidade. Os antigos diziam que tudo aquilo que você ensaia mentalmente está praticando. A mente não distingue muito bem ensaio de realidade. Quando você passa horas ensaiando uma briga, está se treinando para estar em conflito. Quando ensaia uma defesa, está se treinando para estar acusado. E aos poucos, sem perceber, começa a habitar emocionalmente aquilo que está só ensaiando. A defensividade vira sua postura padrão. A justificativa vira seu tom de voz mesmo em conversas que não têm nada a ver. Você reconhece esse sinal quando acontece o seguinte: você sai de uma interação com aquela pessoa e, em vez de a interação terminar, ela continua. Continua no caminho de volta para casa. Continua de madrugada. Você reabre a cena mentalmente 100 vezes, dizendo agora o que devia ter dito na hora. Mas tem um detalhe cruel. Por mais brilhante que seja a sua resposta dentro da sua cabeça, ela nunca vai ser entregue. O argumento perfeito morre dentro do teatro vazio da sua mente. Outro sinal aparece de um jeito ainda mais sutil. Você está vivendo um momento bom, um almoço gostoso, uma vitória pequena no trabalho, uma caminhada agradável no fim de tarde. E do nada, no meio dessa boa experiência, a imagem dessa pessoa entra na sua cabeça. Não foi convidada, e pior, entra contaminando o momento. Você começa a imaginar o que ela diria se visse você ali. Se ela aprovaria, se ela faria piada, se ela diminuiria. E pronto, o momento bom acabou. A presença mental dela conseguiu envenenar uma situação real onde ela nem estava participando. Epicteto falava sobre isso com clareza brutal. Ele dizia que o ser humano não é perturbado pelos acontecimentos, mas pelas representações que faz dos acontecimentos. Traduz para o seu caso. Você não está sendo perturbado por essa pessoa. Está sendo perturbado pela representação mental dela que carrega contigo. A pessoa real talvez esteja vivendo a vida dela sem pensar uma única vez em você hoje. Mas a versão dela que mora dentro da sua cabeça nunca dorme. E aqui mora a parte mais perturbadora. Essa versão mental dela que você carrega é, na verdade, criação sua. Você é o roteirista, você é o diretor. Você coloca palavras na boca dela, expressões no rosto dela, julgamentos no olhar dela. A pessoa real, fora da sua cabeça, é livre para ser o que ela é. Mas a personagem dela que você criou é uma marionete que você mesmo continua manipulando todo dia, contra você mesmo. Você virou o criador do seu próprio algoz interno. O antídoto para esse sinal não é tentar parar de pensar nessa pessoa. Isso não funciona. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais pensa. O antídoto é outro. Quando se pegar ensaiando uma conversa com ela, dá um nome ao que está acontecendo. Diz para você mesmo: estou ensaiando de novo. Esse simples ato de nomear quebra o feitiço. Você sai do palco e se torna espectador. Deixa de ser o ator possuído pelo papel e volta a ser o autor que pode escolher fechar a peça. E quando você fechar essa peça, mesmo que por 5 minutos só, vai sentir uma coisa estranha. Um silêncio bom, o silêncio de quem voltou para dentro da própria casa, depois de muito tempo morando como inquilino na cabeça dos outros. Esse silêncio é a primeira evidência de que a sua cidadela ainda está lá, esperando você voltar. Aconteceu uma coisa boa na sua vida recentemente. Pode ter sido grande, pode ter sido pequena, uma promoção, um elogio inesperado, um projeto finalizado, um treino concluído, uma decisão difícil tomada com coragem. Aconteceu, foi real e deveria ter te enchido de uma alegria limpa, daquelas que aquecem o peito de dentro para fora.
mas não encheu. E você sabe muito bem o porquê. Antes mesmo da alegria se instalar dentro de você, alguma coisa na sua cabeça começou a procurar uma pessoa específica. Você ainda nem tinha terminado de assimilar a conquista e já estava pegando o celular para contar para ela. Ou pior, estava ensaiando como contar para ela. Ou pior ainda, estava antecipando a reação dela, tentando adivinhar se ela ficaria feliz, se diminuiria, se mudaria de assunto, se daria aquela resposta morna que você já conhece de cor. E quando a reação dela veio, ou quando ela não veio, alguma coisa dentro de você apagou. Como se a sua vitória estivesse esperando ser autenticada por um carimbo que não chegou. Para tudo agora, e presta atenção, isso é grave, as suas conquistas pararam de existir por si mesmas. Viraram rascunhos que precisam da assinatura de outra pessoa para se tornarem reais. Você está vivendo uma vida onde nenhuma vitória é completa, enquanto não passar pela alfândega emocional de alguém que talvez não tenha autoridade nenhuma sobre o seu caminho. Marco Aurélio escreveu sobre isso de um jeito que parece feito sob medida para esse momento. Ele dizia que o homem que faz uma boa ação e fica esperando o reconhecimento é como quem planta uma árvore esperando ser pago pelo solo. A ação boa já é a recompensa. A virtude praticada já é o salário da virtude. Mas você está plantando árvores e ficando parado ao lado delas, esperando alguém vir dizer: parabéns, que árvore linda! E enquanto esse alguém não chega, a árvore continua existindo, mas dentro de você ela não floresce. Existe um conceito estoico que precisa ser compreendido aqui. Os antigos diferenciavam dois tipos de bem na vida humana: o bem que depende dos outros e o bem que depende somente de você. Tudo que depende dos outros, segundo Epicteto, não é verdadeiramente seu. Pode ser tirado a qualquer momento. Por isso, o sábio estoico ancora a felicidade naquilo que depende apenas de si mesmo. Quando você condiciona o valor das suas conquistas à reação de outra pessoa, jogou o seu bem para fora de você. Colocou a sua felicidade nas mãos de alguém que pode esmagar ela sem nem perceber o peso do que carrega. E olha que detalhe cruel. Geralmente, essa pessoa nem tem ideia do poder que você concedeu para ela. Você está esperando uma reação grandiosa e ela está respondendo distraída enquanto faz outra coisa. Você está suspenso no ar emocional aguardando uma palavra e ela já passou para o próximo assunto da vida dela. Você reconhece esse sinal quando algumas coisas acontecem com frequência. Você conquista algo e a primeira sensação que vem não é alegria. É ansiedade. Ansiedade para saber como contar. Ansiedade para ver a reação. A alegria limpa virou ansiedade educada. A vitória virou prova a ser apresentada. Outra forma de reconhecer é a seguinte: você termina uma realização importante e, em vez de descansar nela, imediatamente começa a planejar a próxima. Por quê? Porque a anterior não te encheu. Faltou alguma coisa no copo da conquista, e essa coisa que faltou era exatamente o brilho nos olhos de alguém que não brilhou. Então você corre para a próxima vitória, achando que dessa vez vai vir o brilho, e não vem. E você corre, e a vida vai passando sem que você jamais sente para desfrutar de nada do que já fez. Marco Aurélio, num dos trechos mais bonitos das Meditações, escreveu algo que toda alma cansada precisa ouvir. Ele dizia que o homem virtuoso não precisa testemunha, porque o bem que ele pratica é completo no instante em que é praticado. Pensa nisso. O bem que você fez hoje, a coragem que teve, a disciplina que manteve, tudo isso já existe, já aconteceu. Já é seu. Nenhuma palavra de aprovação ou reprovação alheia tem o poder de retroagir no tempo e tornar a sua conquista mais ou menos real. Existe uma pergunta que separa o homem livre do homem suspenso. A pergunta é essa: se ninguém soubesse, eu ainda faria?
Se essa pessoa específica nunca ficasse sabendo dessa minha conquista, ela teria valor para mim do mesmo jeito? Se a resposta sincera for não, então você descobriu uma coisa importante. Você não estava conquistando para você. Estava conquistando para ela, estava performando para um juiz que talvez nem soubesse que tinha sido nomeado para o cargo. O antídoto para esse sinal é um exercício diário e implacável. Toda vez que realizar algo, antes de pegar o celular, antes de contar para alguém, antes de procurar testemunha, você senta, fecha os olhos por 30 segundos e reconhece a conquista sozinho com você mesmo, em silêncio. Sem plateia, sem aplauso. Você sente o peso do que fez dentro do seu próprio peito. E só depois, se quiser, se for o caso, você compartilha. Mas o ato de habitar a vitória sozinho, antes de compartilhar, devolve para você uma coisa que você tinha entregado faz muito tempo. Devolve a soberania sobre a sua própria alegria. Marco Aurélio governou Roma sem ter um espelho humano que aplaudisse cada decisão dele. Muitas das maiores virtudes dele foram praticadas em quartos fechados, à luz de vela, sem ninguém vendo. E ele dormia em paz. Porque o homem que carrega dentro de si o tribunal da própria consciência e julga ali com justiça, não precisa de mais nenhum tribunal. Você consegue dormir em paz com as suas vitórias sem que mais ninguém saiba delas? Se ainda não consegue, fica calmo. Você vai aprender, porque cada vitória habitada em silêncio é um passo de volta para dentro da sua cidadela. E essa caminhada já começou. Existe um experimento simples que vai te mostrar exatamente onde mora o seu poder hoje. Lembra de uma manhã recente onde você acordou bem, disposto, mente leve, aquele tipo de dia que começa com uma promessa silenciosa de que vai ser bom. Agora lembra do que aconteceu logo em seguida. Você cruzou com aquela pessoa ou ouviu a voz dela do outro lado da casa, ouviu uma mensagem dela no celular e em segundos a manhã inteira mudou de cor. O dia que ia ser leve virou pesado antes do café terminar. E você não fez nada. Você só atravessou o campo de presença dela. Foi suficiente. Agora pensa no contrário. Você acordou com a alma travada, o peito apertado, sem vontade de existir muito. E aí ela chegou de bom humor. Ela falou alguma coisa engraçada. Ela demonstrou afeto, ou interesse, ou aprovação. E o seu dia mudou. Você se sentiu vivo de novo, capaz, motivado. Isso parece bonito, parece amor, parece conexão. Mas presta atenção, porque essa cena esconde uma das maiores formas de servidão silenciosa que um ser humano pode viver. Você acabou de descobrir que o seu termômetro emocional não é mais seu. Ele foi instalado dentro do bolso de outra pessoa, e essa pessoa, sem saber, sobe e desce a temperatura da sua vida apenas com pequenos gestos involuntários do dia dela. Marco Aurélio escreveu uma frase que parece banal para quem lê depressa, mas que carrega uma das verdades mais devastadoras da filosofia estoica. Ele dizia que perturbação alguma vem das coisas em si, mas dos juízos que fazemos sobre as coisas. Pensa no que isso significa para o seu caso. A cara fechada dessa pessoa, em si mesma, é só uma cara fechada. Não tem peso, não tem mensagem, mas você aprendeu a traduzir cada microexpressão dela como se fosse oráculo. Você virou intérprete profissional dos humores alheios. E todo intérprete profissional vive na corda bamba, porque cada mudança de tom no idioma do outro reorganiza a sua vida inteira. Os estoicos tinham uma palavra que designava o estado mais elevado da alma humana. Eles chamavam de apatheia. Cuidado para não confundir com apatia. Apatheia não é frieza, não é indiferença, é serenidade soberana. É a estabilidade interna de quem não é mais arrastado para cima e para baixo pelos ventos emocionais do mundo externo. O sábio estoico sente, mas não é capturado pelo sentimento. Ele observa o tempo lá fora sem deixar que ele determine o clima lá dentro.
A apateia é a independência meteorológica da alma. Você perdeu a apateia quando começou a viver com o radar permanentemente ligado para captar sinais de uma pessoa só. Aquela leitura constante do humor dela. Aquela escuta atenta do tom da voz dela ao bom dia. Aquela análise rápida da expressão facial dela quando entra no ambiente. Esse radar gasta energia, esse radar gasta vida. Transforma você num ser humano em estado de alerta 24 horas por dia, esperando a próxima informação meteorológica vir do bolso alheio para você saber como se vestir emocionalmente. E olha o que isso te custa sem você perceber. Você começa a evitar fazer coisas que poderiam mudar o humor dela. Adapta o tom de voz para não atravessar a frequência dela. Modera o seu próprio bom humor para não destoar do humor dela quando ela está mal. Suspende decisões esperando o momento certo. Sem perceber, vai se tornando alguém menor, mais cauteloso, mais contido, mais protegido e menos vivo. Você reconhece esse sinal quando algumas coisas aparecem no seu cotidiano. A primeira é uma forma específica de ansiedade, a ansiedade do retorno. Quando essa pessoa sai de manhã, você fica em paz. Quando ela volta no fim do dia e você ouve a chave na porta, sente um aperto no peito antes mesmo de saber o humor com que ela está chegando. Você está pré-medindo a temperatura. Esse aperto é o som da sua liberdade sendo confiscada na porta de entrada. A segunda forma é o seguinte: você consulta a expressão facial dela antes de tomar decisões pequenas, antes de comentar uma coisa numa conversa, antes de propor um programa, antes de manifestar uma opinião. Você dá uma olhadinha rápida, quase imperceptível no rosto dela, para confirmar se é seguro continuar. Essa olhadinha é a gota constante que esvazia o oceano da sua autonomia. A terceira é mais reveladora ainda. Você sente um alívio físico, real, quando essa pessoa sai de casa, viaja ou está envolvida em alguma atividade longe de você. Não é que você não a ame. É que o seu sistema nervoso finalmente consegue desligar o radar. E quando o radar desliga, você lembra que existe paz. Você lembra que existe um você diferente do você que vive medindo o ambiente. Essa lembrança é triste e libertadora ao mesmo tempo. Triste porque mostra o tamanho do peso que você carrega todos os dias. Libertadora, porque prova que o você original ainda está lá dentro, esperando voltar. Epicteto ensinava aos discípulos dele uma distinção que mudava a vida das pessoas. Ele dizia que existem coisas que dependem de nós e existem coisas que não dependem de nós. As que dependem de nós, ele resumia em juízos, intenções, desejos. As que não dependem de nós, ele resumia em corpo, propriedade, reputação e a opinião e o humor alheio. A liberdade mora num lugar muito específico. Mora no momento em que você para de tentar controlar o que não depende de você e passa a cuidar exclusivamente do que depende. O humor dessa pessoa não depende de você. Tentar antecipar isso, ajustar a sua vida em função disso, é correr eternamente atrás do vento. O antídoto para esse sinal exige uma decisão silenciosa que você precisa tomar dentro de si mesmo agora. A partir de hoje, o humor dessa pessoa não vai mais determinar a temperatura do seu dia. Ela pode estar mal e o seu café da manhã continua bom. Ela pode estar bem e a sua tarde difícil continua difícil. A vida emocional dela é responsabilidade dela. A vida emocional sua é responsabilidade sua. Esses dois climas podem coexistir no mesmo cômodo sem precisar se fundir. Você pode estar sereno enquanto ela está agitada. Você pode estar inteiro enquanto ela está fragmentada. E isso não é falta de amor. É o único amor sustentável. Porque amor que se dissolve no humor do outro não é amor, é absorção. E a absorção, com o tempo, mata os dois.
Marco Aurélio governou um império inteiro. Recebia diariamente notícias de mortes, traições, fracassos, derrotas militares. Se ele tivesse permitido que cada notícia ruim determinasse o seu humor, Roma teria caído em uma semana. Ele aprendeu na carne que existe um ponto dentro do ser humano que precisa permanecer intocado pelos eventos externos. Não porque ele não se importe com eles, mas porque é justamente desse ponto intocado que ele pode agir com clareza sobre eles. Existe um ponto assim dentro de você também, um ponto que não treme, que não oscila, que não muda de cor conforme o céu do outro. Esse ponto é o seu lugar real, e você não chega nele tentando consertar o tempo lá fora. Você chega nele construindo abrigo aqui dentro. A próxima vez que aquela pessoa entrar num ambiente onde você está, faz um teste pequeno. Em vez de escanear o rosto dela buscando informação sobre como se sentir, mantenha o foco no seu próprio centro. Respira. Sente o seu corpo. Sente o seu próprio estado emocional anterior à entrada dela. E observa se consegue manter o seu clima interno mesmo na presença do clima externo dela. No começo, vai ser difícil, mas com a prática, você vai descobrir que sempre foi possível. Você só tinha esquecido como se faz. E quando lembrar, vai sentir a apatia voltar. Aquele estado de quem está inteiro, presente, vivo, sem estar mais escravizado pelos ventos meteorológicos do humor alheio. Aquele estado de quem é, finalmente, o próprio dono do próprio dia. Tem uma forma específica de pedir desculpa que mata a alma de quem pede, sem que ninguém perceba o assassinato acontecendo. Não é o pedido de desculpa por algo que você fez. Esse é saudável, esse é maduro, esse é virtuoso. Reconhece um erro, repara o que pode ser reparado e segue em frente sem deixar resíduo na alma. Mas tem outro pedido de desculpa. Esse é diferente. Esse é silencioso, esse não cura, esse corrói. E você precisa aprender a reconhecer ele antes que termine de te devorar por dentro. É o pedido de desculpa pelo que você é, não pelo que você fez, pelo que você é. Para um instante e olha para dentro com honestidade. Quantas vezes nos últimos meses você se desculpou por sentir o que sentiu? Quantas vezes se desculpou por ter precisado de algo? Quantas vezes se desculpou por ocupar espaço, por demorar mais que o esperado, por reagir ao que doeu, por ter uma opinião diferente, por estar cansado num dia em que era para estar disponível? Quantas vezes pediu perdão simplesmente por ser do jeito que você é diante dessa pessoa específica? Isso não é pedido de desculpa. Isso é um pedido de licença para continuar existindo. E o ser humano, que precisa pedir licença para existir, já entregou as chaves da própria casa. Marco Aurélio tinha uma frase que feria como espada, porque dizia uma verdade que poucos suportam ouvir. Ele dizia que o homem deve viver de tal modo que não precise se justificar diante de ninguém, exceto diante da própria consciência. A única instância diante da qual o ser humano virtuoso se justifica é a própria consciência, não a sua mãe, não o seu pai, não o seu marido, não a sua esposa, não o seu chefe, não o amigo de longa data, apenas a consciência, porque é só dentro do tribunal interno que existe juiz competente para julgar a vida que você está vivendo. Todos os outros tribunais são teatros. E o problema é que você foi convencido a se apresentar diariamente nesses teatros como réu. Existe um momento exato em que o ser humano cruza a linha entre se desculpar pelo que fez e começar a se desculpar pelo que é. Esse momento é sempre silencioso. Não acontece em uma briga. Acontece em 1000 pequenas concessões consecutivas. Cada vez que você cede num assunto trivial só para evitar conflito. Cada vez que engole uma reação porque não vale a pena gerar incômodo. Cada vez que apaga uma frase antes de dizer porque pressupõe que vai cair mal.
cada vez que diminui a importância do que sente para caber melhor no espaço emocional que sobrou para você. Cada uma dessas concessões parece nada, mas 1000 delas juntas constroem um homem que pede desculpa pela própria sombra. Os estoicos compreendiam algo profundo sobre a dignidade humana. Eles ensinavam que cada ser humano carrega dentro de si uma centelha do Logos universal, uma porção divina da ordem racional que governa o cosmos. Isso significa que você não é um acidente ambulante pedindo desculpa pela inconveniência da própria existência. Você é uma manifestação singular de algo muito maior do que você. Quando passa o dia pedindo desculpa por ser quem é, não está sendo humilde. Está cometendo uma forma sutil de blasfêmia contra a sua própria natureza. Você reconhece esse sinal quando algumas coisas começam a aparecer no seu cotidiano. A primeira é a palavra desculpa virando muleta de comunicação. Você começa frases com desculpa, termina frases com desculpa, pede desculpa antes de fazer perguntas. Pede desculpa antes de discordar. Pede desculpa quando essa pessoa esbarra em você. Repete isso devagar. Você pede desculpa quando ela esbarra em você. Esse é o ponto exato em que a alma se ajoelhou e nem percebeu que tinha caído. A segunda forma é a seguinte: você sente uma necessidade quase fisiológica de explicar tudo o que faz. Não consegue tomar uma decisão pequena sem narrar para essa pessoa o raciocínio por trás dela. Compra alguma coisa e já vai contando os motivos. Sai com um amigo e já vai explicando por que era importante. Dorme um pouco mais num dia e já vai justificando porque estava cansado. Essa enxurrada de explicações não é comunicação aberta, é prestação de contas. A terceira forma é a mais perturbadora. Você se pega imaginando como vai explicar coisas que ainda nem aconteceram. Decisões futuras já chegam até você acompanhadas do roteiro de defesa antecipada. Antes mesmo de fazer, já está formulando como vai responder se for questionado. A sua mente vive em estado permanente de tribunal. E o pior é que muitas vezes esse tribunal nunca chega a se instalar. A pessoa nem pergunta, mas você já gastou horas elaborando uma defesa elaborada para um julgamento que só existia dentro do seu próprio crânio. Sêneca escreveu numa das cartas dele uma observação que muda a vida de quem entende com profundidade. Ele disse que muitas das nossas dores não vêm das coisas, vêm da antecipação das coisas. Sofremos 1000 vezes na imaginação aquilo que talvez nunca aconteça uma única vez na realidade. Existe uma pergunta dura que separa o homem que ainda mora dentro de si mesmo do homem que foi expulso da própria casa. A pergunta é a seguinte: se essa pessoa não existisse mais na sua vida amanhã, quantas das coisas que você faz hoje você ainda faria do mesmo jeito? Quantas das suas explicações você ainda formularia? Quantas das suas escolhas você ainda revisaria? Quantas das suas opiniões você ainda atenuaria? Se a resposta for grande demais, então você descobriu uma coisa importante. A vida que está vivendo não é a sua vida. É uma vida moldada para passar pelo crivo dessa pessoa. E vidas moldadas pelo crivo alheio são vidas amputadas antes mesmo de serem plenamente vividas. O antídoto para esse sinal começa com um exercício específico de fala. Pelos próximos 7 dias, observa sua linguagem. Cada vez que for usar a palavra desculpa fora de contexto de erro real, segura. Não diz. Engole a palavra. Sente o desconforto de não dizê-la. Esse desconforto é informação valiosa. Está te mostrando exatamente o tamanho do hábito que se instalou dentro de você. Em vez de pedir desculpa por algo que não foi erro, você simplesmente diz o que tem para dizer. Diretamente, sem prefácio, sem amortecedor. Eu acho, eu quero, eu não posso, eu preciso, eu vou, eu não vou.
Essas frases curtas são tijolos de uma muralha que estava demolida. O segundo passo do antídoto é interno. Toda vez que se pegar formulando defesa antecipada para algo que ainda nem foi questionado, para, respira e pergunta a si mesmo se essa defesa precisa existir antes da pergunta. A maioria das vezes, a resposta é não. A pergunta nunca vem. Você está gastando vida real preparando documentos para processos imaginários. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, mesmo tendo poder absoluto sobre vidas e mortes, manteve uma postura interna que é o oposto exato do pedido de desculpas existencial. Ele se considerava devedor a uma única instância, a natureza. E entendia que cumprir bem o papel que lhe coube nessa natureza, com virtude, com coragem, com justiça, com temperança, era a única explicação que precisava dar. Quem critica fica responsável pela própria crítica. Cada um carrega a sua parte. E o homem virtuoso carrega a sua sem pedir licença para carregar. Antes de qualquer reação automática de desculpas, antes de qualquer explicação antecipada, antes de qualquer atenuação do que sente, faz uma pausa de 3 segundos. Nesses 3 segundos, lembra que você não é um intruso na própria vida. Lembra que não chegou aqui pedindo permissão para existir. Lembra que a sua presença, as suas escolhas, os seus sentimentos, as suas opiniões, tudo isso faz parte do que você é. E o que você é não precisa de desculpa. A partir do momento em que você parar de pedir desculpa por existir, algumas pessoas vão estranhar. Algumas vão se incomodar. Mas outras, e essas você vai notar com clareza, vão respirar aliviadas. Porque inconscientemente elas estavam esperando que você ocupasse o seu próprio espaço de novo. Elas estavam cansadas de te ver pequeno. Elas queriam te encontrar inteiro. E sobre as que estranharem, deixa estranhar. A sua dignidade nunca foi negociável. Foi só temporariamente esquecida. E lembrar dela não é arrogância, é retorno. Tem uma cena que se repete na sua vida e você nunca parou para notar com atenção. Você está sozinho, completamente sozinho. No carro, no banheiro, na fila do mercado. Em qualquer lugar onde não há ninguém te observando. E mesmo nessa solidão absoluta, você consulta a opinião de uma pessoa antes de tomar uma decisão pequena que jamais chegará ao conhecimento dela. Você está escolhendo uma roupa e pergunta mentalmente o que ela acharia. Está cogitando comer algo e antecipa silenciosamente o comentário dela. Está prestes a fazer uma escolha trivial e dá uma consultadinha rápida no oráculo invisível que vive instalado dentro do seu crânio. A pessoa nunca vai ficar sabendo dessa decisão. Está dormindo, trabalhando em outro lugar, não vai opinar, nem teria como julgar, porque nem ficará ciente. E mesmo assim, mesmo nessa total ausência de risco real, você consulta o fantasma dela antes de agir. Epicteto chamaria isso de tirania da ausência. A forma mais perfeita de servidão é aquela em que o servo continua servindo mesmo quando o Senhor não está olhando, mesmo quando o Senhor está dormindo, mesmo quando o Senhor nunca, em hipótese alguma, ficaria sabendo da escolha feita. O servo verdadeiramente capturado já não precisa de vigilância externa, porque a vigilância foi internalizada. O carrasco mora dentro da própria mente do prisioneiro, e o prisioneiro paga aluguel todos os dias para hospedar ele. Marco Aurélio escreveu uma observação que parece pequena, mas que carrega uma das maiores lições sobre soberania pessoal. Ele dizia que o homem que age corretamente, apenas quando alguém está vendo, age 2 vezes incorretamente. A primeira por não ter virtude genuína, a segunda por ter convertido a opinião alheia em substituto da própria consciência. Inverte essa frase para entender o seu caso. Você se proíbe de fazer coisas mesmo quando ninguém está vendo. Se controla mesmo quando o controle externo desapareceu. A vigilância foi tão bem instalada dentro de você que continua funcionando mesmo na escuridão total da intimidade humana.
Isso parece disciplina, mas não é. Disciplina é a capacidade de agir em coerência com os próprios princípios. Isso é diferente. Isso é a capacidade de agir em coerência com os princípios de outra pessoa, internalizados como se fossem seus. A primeira fortalece, a segunda corrói. A primeira constrói caráter, a segunda destrói identidade. Existem 3 formas em que esse fantasma se manifesta na sua vida diária, e quero que você reconheça cada uma delas com clareza cirúrgica. A primeira é a antecipação reflexa. Você cogita algo, e antes mesmo de pesar prós e contras com a sua própria razão, surge na sua mente um pensamento que começa com "mas ela acharia que". Mas ela acharia que é o som do fantasma assumindo o comando do raciocínio. Antes de você consultar a sua própria sabedoria, a opinião imaginária dela já chegou primeiro e ocupou o assento de juiz. A segunda forma é a edição preventiva. Você sente vontade de fazer alguma coisa e, antes de fazer, já modifica a forma de fazer para deixar mais aceitável aos olhos do fantasma. Quer ir num lugar e modifica a hora. Quer comer algo e modifica a quantidade. Quer assistir algo e modifica o conteúdo. Tudo passa por um filtro antes de chegar à execução. Você editou tantas vezes que já não sabe mais qual era a versão original dos seus desejos. A terceira forma é a culpa fantasma. Você faz alguma coisa que era inteiramente sua, em pleno direito, sem nenhum impacto sobre essa pessoa, e mesmo assim sente um peso depois, uma sombra de culpa difusa, sem destinatário claro. Se pergunta por que está se sentindo assim, se não fez nada de errado, se ninguém viu, se ninguém soube. A resposta é simples e desconcertante. Você se sentiu culpado porque o tribunal interno se reuniu sozinho e te condenou em sessão fechada. Você precisa entender algo que os estoicos compreendiam profundamente. A liberdade não se mede pelo que você faz quando é observado. Isso é fácil. Qualquer um faz. A liberdade se mede exatamente pelo que você faz quando ninguém, absolutamente ninguém, está observando. Esse momento secreto, esse instante de pura escolha sem plateia, é o termômetro mais preciso da sua autonomia. E hoje, se você for honesto, vai descobrir que mesmo nesse instante de plena solidão, você continua se comportando como se houvesse um observador. E aqui está o detalhe mais perturbador de todos. O fantasma que mora na sua cabeça não é a pessoa real. Repete isso devagar para dentro. O fantasma não é a pessoa real. É uma construção mental sua baseada em fragmentos do que ela já disse, do que você imaginou que ela pensa, do que você projetou que ela diria. A pessoa real talvez tenha pontos de vista muito diferentes dos pontos de vista que você atribui mentalmente a ela. Você está se submetendo a uma versão ficcional de alguém que talvez, no mundo real, fosse muito mais permissiva, mais compreensiva, mais distraída com a sua vida. Mas você consulta a versão ficcional, que é sempre mais rígida, mais crítica, mais exigente. Por quê? Porque o fantasma foi construído com base nos piores momentos dela. Os elogios não viram fantasma, as críticas viram. Você guarda um arquivo seletivo das desaprovações dela e descarta as aprovações. O antídoto para esse sinal envolve um exercício específico que parece simples, mas reorganiza o seu funcionamento interno. Toda vez que se pegar consultando a opinião imaginária dela sobre uma decisão pequena, onde ela nem sequer ficará sabendo da escolha, você faz uma pausa e pergunta uma única coisa para você mesmo. Se eu tivesse certeza absoluta de que essa decisão jamais chegaria ao conhecimento dela, eu ainda escolheria assim? Essa pergunta funciona como bisturi cirúrgico. Ela separa, em segundos, o que é seu do que é dela morando em você. E aí, escolhe de novo.
Mas escolhe na ausência do fantasma. Escolhe como se essa pessoa não existisse mentalmente naquele instante. Escolhe como o adulto autônomo que você é e não como a criança vigiada que aprendeu a ser. Cada escolha feita sem consulta ao fantasma é um ato de exorcismo. Não é hostilidade contra a pessoa real. É devolução. Você está devolvendo para si mesmo o direito de habitar a sua própria mente sem hóspedes ocupando o salão principal. Marco Aurélio, mesmo cercado de assessores, conselheiros, esposas, filhos, generais, súditos, tinha um lugar interno onde nenhum deles entrava. Ele chamava esse lugar de retiro. Não era um espaço físico, era um espaço mental. Um lugar para onde ele se recolhia diariamente e onde só ele tinha permissão de acesso. Nas meditações, ele escreve que o homem busca retiros nas montanhas, nas praias, no campo. Mas o verdadeiro retiro está dentro de si mesmo e basta voltar a esse retiro a qualquer momento para reencontrar a paz. Esse retiro existe dentro de você também. Mas ele só pode ser habitado por uma pessoa de cada vez. E enquanto o fantasma alheio estiver instalado lá, você não consegue entrar. Quem você seria, nas suas escolhas mais íntimas e secretas, se tivesse certeza absoluta de que nunca alguém ficaria sabendo das suas decisões privadas? Quem você seria se a única consciência diante da qual precisasse se justificar fosse a sua própria? Esse alguém, esse ser humano que aparece quando a vigilância fantasma se dissolve, é o seu eu original. É a pessoa que você era antes de aprender a se consultar com olhos emprestados. E essa pessoa não morreu. Ela só está esperando você dispensar a corte invisível que se reúne dentro do seu crânio todo dia. Dispensa essa corte. Diz para ela, no silêncio da sua mente, que a sessão está encerrada, que o tribunal vai entrar em recesso permanente, que daqui em diante as decisões serão tomadas por uma única instância, e essa instância é você mesmo, em diálogo apenas com a sua própria consciência viva. Essa dispensa não é violenta, é simplesmente o restabelecimento da ordem natural. Você não foi feito para ser supervisionado mentalmente 24 horas por dia. Você foi feito para ser livre, e a liberdade começa exatamente no instante em que você consegue fazer uma escolha pequena sem consultar o oráculo que não foi convidado para sentar à sua mesa. Existe uma forma sutil de mentira que não se parece com mentira. Não tem cara de mentira. Não tem cheiro de mentira. Não acende nenhum alarme interno como mentiras costumam acender, mas ela é a mais perigosa de todas, porque opera dentro da relação mais importante da sua vida e opera com a sua plena cumplicidade. Você não sente que está mentindo. Você sente que está cuidando, que está protegendo, que está sendo prudente, que está escolhendo o momento certo, mas se for honesto agora, vai reconhecer que aquilo que chama de prudência é, na verdade, uma curadoria sistemática da própria realidade antes de apresentá-la a uma pessoa específica. Para um instante e observa o seu comportamento dos últimos dias. Quantas histórias do seu cotidiano chegaram até essa pessoa em versão editada? Quantos detalhes você cortou para evitar reação? Quantas conversas você omitiu para não gerar interrogatório? Quantos encontros você diminuiu o tamanho na hora de contar? Quantas opiniões pessoais você suavizou para não atravessar a opinião dela? Você parou de conversar com essa pessoa faz tempo. Você passou a entregar relatórios filtrados, relatórios revisados, relatórios aprovados internamente antes de serem encaminhados. A sua vida virou um documento corporativo passando por departamento de comunicação antes de ser publicado para um único destinatário. E nesse processo, alguma coisa morreu silenciosamente entre vocês dois. Morreu a possibilidade de ser conhecido por inteiro. Morreu a chance dessa relação atingir profundidade real, porque nenhuma relação atinge profundidade real
quando uma das pessoas está sendo editada antes de chegar até a outra. Marco Aurélio escreveu algo curto e cortante. Ele dizia que a verdade é o nome de Deus. Pensa no peso dessa frase. A verdade é o nome de Deus. Toda vez que você se aproxima da verdade, se aproxima do divino. Toda vez que se afasta da verdade, mesmo que por motivos aparentemente nobres como evitar conflito ou proteger sentimentos, se afasta do divino. Não tem meio termo aqui. A verdade não admite curadoria gentil. Ou ela é dita ou ela é traída. Os estoicos antigos consideravam a parresia, a palavra livre, uma das marcas do homem virtuoso. Parresia significa falar com franqueza, dizer o que precisa ser dito, expressar a própria visão sem rodeios calculados nem mascaramentos diplomáticos. Não é grosseria. Não é falta de tato, é a coragem de ser inteiro nas próprias palavras, mesmo correndo o risco da reação alheia. Os filósofos da escola estoica entendiam que sem parresia não existe amizade verdadeira, não existe parceria verdadeira. Existe apenas a coexistência educada de duas máscaras se cruzando no mesmo cômodo. Você perdeu a parresia dentro dessa relação. Cada frase passa por um comitê interno de aprovação antes de sair da sua boca. Você reconhece esse sinal quando algumas coisas começam a se repetir no seu dia a dia. A primeira é a edição automática. Você está prestes a contar algo e percebe que o cérebro está cortando partes antes mesmo de você decidir conscientemente cortar. Não é uma decisão refletida, é reflexo. Como o corpo se esquiva de uma bola voadora sem precisar pensar, a sua mente esquiva detalhes da sua narrativa sem precisar deliberar. Esse reflexo significa que o hábito da edição já passou da esfera consciente para a esfera automática. A segunda forma de reconhecer aparece nas conversas com outras pessoas. Você está conversando com um amigo, com um colega, com um terapeuta talvez. E o assunto da sua relação com essa pessoa específica vem à tona. Você começa a contar uma situação real e, no meio da narrativa, percebe que está fazendo a mesma coisa. Está editando. Mesmo na ausência completa da pessoa em questão, mesmo numa conversa segura, mesmo num ambiente onde a verdade poderia fluir, você continua filtrando. O reflexo virou estrutura. A terceira forma é a mais reveladora. Você se pega tendo conversas inteiras com outras pessoas, onde nunca menciona um pedaço significativo do seu cotidiano. Não porque o assunto seja confidencial, mas porque você se acostumou tanto a esconder esse pedaço dessa pessoa específica, que esconder virou postura geral. A censura interna, que começou direcionada a uma pessoa, transbordou para todas as suas conversas. E aqui mora a parte mais cruel da história. Você não está editando a sua verdade porque essa pessoa não suporta a verdade. Está editando porque você não suporta a reação dela à verdade. Olha a diferença. A pessoa, em muitos casos, talvez aguentasse mais do que você imagina. Talvez ela apenas reagisse com desconforto temporário e em alguns dias a vida seguiria adiante. Mas você não suporta o desconforto temporário dela. Prefere o desconforto crônico de viver em estado de curadoria permanente do que o desconforto agudo, porém limpo, de uma conversa honesta. Está negociando o trauma de longo prazo dentro de você para evitar atrito de curto prazo lá fora. Sêneca escreveu numa das suas cartas algo que cabe como espelho aqui. Ele dizia que o homem que esconde uma porção significativa de si mesmo, de outro ser humano, está condenando a si próprio à solidão dentro da companhia. É a pior solidão de todas. A solidão acompanhada. A solidão em volta de uma mesa de jantar. A solidão de quem dorme ao lado de alguém que ama profundamente, mas não pode mostrar inteiramente quem é. Essa solidão envelhece o ser humano mais rápido que qualquer doença.
O antídoto para esse sinal exige um movimento que assusta no começo, mas liberta com o tempo. O movimento se chama autenticidade gradual. Você não precisa, de uma hora para outra, despejar todas as verdades editadas dos últimos anos num único jantar dramático. Não é assim que funciona. Autenticidade não é catarse. Autenticidade é prática diária de pequenas verdades. Começa com coisas mínimas. Uma opinião que você sempre suavizou, você diz inteira na próxima oportunidade. Uma preferência que você sempre escondeu, você revela com naturalidade quando for relevante. Um detalhe que você sempre cortou de uma história, você inclui sem dramatizar a inclusão. Cada pequena verdade dita devolve um pedaço seu para dentro de você mesmo. E observa o que acontece. Algumas dessas verdades vão gerar reação, outras vão passar completamente despercebidas. E é aí que você vai aprender uma das maiores lições da vida adulta. A maior parte do que você passou anos escondendo, a outra pessoa não teria sequer notado. Você estava editando a vida em alta resolução para um espectador que estava assistindo distraído. Você estava sendo o seu próprio censor. E o seu próprio censor era mais rígido do que o regime que ele imaginava estar evitando. Marco Aurélio tinha um princípio que praticava em todas as relações. Ele dizia que devemos nos relacionar com os outros como se cada interação pudesse ser a última. E, ao mesmo tempo, como se pudesse ser a primeira. Se cada conversa pudesse ser a última, valeria a pena perder ela em curadoria de detalhes? Se cada conversa pudesse ser a primeira, faria sentido aparecer com a máscara mais polida, em vez do rosto real? O imperador filósofo entendia que a vida é breve demais para ser vivida em versão editada. Que o homem que morre, tendo sido sempre uma versão revisada de si mesmo, morreu 2 vezes. A primeira, quando aceitou viver editado. A segunda, quando o coração finalmente parou. Existe uma pergunta que vale ser carregada no bolso pelos próximos meses. Se essa pessoa me conhecesse por inteiro, sem cortes, sem curadoria, sem versão polida, a relação ainda existiria? Se a resposta for não, então você descobriu uma verdade dura que precisa ser olhada com coragem. Você está mantendo uma relação que existe apenas porque uma parte significativa de você ficou de fora. Não está sendo amado. Está sendo aprovado parcialmente com base num resumo executivo do que você é. Se a resposta for sim, se essa pessoa de fato te amaria por inteiro, então a curadoria foi um esforço inútil. Você gastou anos polindo uma apresentação que não precisava ser polida. Sofreu antecipadamente por reações que nunca seriam tão graves quanto imaginou. E agora pode começar a aparecer inteiro, gradualmente, descobrindo que o amor verdadeiro suportava o seu peso real desde o início. Você é que vinha decidindo sozinho que esse amor era frágil demais para conhecer a sua verdade. A verdade é o nome de Deus. E você merece habitar dentro desse nome sem precisar editar quem você é antes de cada conversa importante da sua vida. Existe um momento estranho na vida humana e você precisa olhar para ele agora com coragem. É o momento em que você se pega defendendo uma pessoa para você mesmo, não para os outros, não em uma conversa pública, não diante de uma acusação externa. Você se pega defendendo essa pessoa dentro da sua própria cabeça, argumentando contra os seus próprios sentimentos, tentando convencer a si mesmo de que aquilo que sentiu não foi tão sério quanto pareceu. Para um instante e observa essa cena interna. Você sentiu algo, foi real, o corpo respondeu, o peito apertou, o olho marejou, a mente registrou. E imediatamente, antes mesmo que esse sentimento tivesse a chance de ser plenamente sentido, uma outra voz interna entrou em ação. Ela talvez não quis dizer isso assim. Ela está passando por um momento difícil. Ela tem aquela história do passado, sabe como é. Ela aprendeu a ser desse jeito, não é culpa dela.
Você está sendo dramático, está exagerando. Aquilo nem foi tão grave. Você acabou de assistir a algo que precisa nomear corretamente. Você não estava defendendo essa pessoa, estava processando uma traição da sua própria percepção. Enquanto puder defender essa pessoa de você mesmo, nunca vai precisar enfrentar o problema. Enquanto a sua mente conseguir construir explicações satisfatórias para os comportamentos que te machucam, o conflito real fica adiado indefinidamente. E o adiamento, no caso da alma humana, não é neutro. O adiamento apodrece o sentimento por dentro até ele virar outra coisa. Vira ressentimento crônico, vira tristeza difusa, vira cansaço sem causa aparente, vira aquela sensação de estar vivendo dentro de uma neblina permanente que não dissipa por mais que o sol apareça lá fora. Marco Aurélio escreveu uma frase que parece dirigida exatamente a esse momento. Ele dizia que a primeira lealdade do homem deve ser para com a própria razão, porque é apenas através dela que ele pode ver as coisas como verdadeiramente são. Repete isso devagar. A primeira lealdade do homem deve ser para com a própria razão, não para com a esposa, não para com o marido, não para com a mãe, não para com o pai, não para com a pessoa amada, para com a própria razão. Porque sem essa lealdade primordial, todas as outras lealdades se tornam falsas. Você não consegue amar verdadeiramente outra pessoa enquanto está traindo sistematicamente a sua própria capacidade de enxergar a realidade. Os estoicos antigos compreendiam algo profundo aqui. Eles sabiam que o ser humano possui uma faculdade chamada hegemonikon, a parte governante da alma, e que essa faculdade tem como uma das suas funções centrais a aceitação ou rejeição das impressões que chegam até ela. Toda vez que algo acontece, uma impressão chega na sua consciência. Essa impressão pode ser aceita como verdadeira ou pode ser modificada, distorcida, atenuada, transformada antes de ser registrada como percepção. O hegemonicon saudável aceita as impressões com fidelidade. Vê o que viu, sente o que sentiu. O hegemonicon comprometido começa a editar as impressões antes de elas serem inteiramente sentidas. E aí, sem perceber, o ser humano começa a viver numa realidade paralela, construída por ele mesmo para preservar relacionamentos que talvez não estejam funcionando como ele tenta convencer a si mesmo que estão. Você reconhece esse sinal quando algumas coisas começam a aparecer com regularidade. A primeira é a justificativa antecipada. Algo desconfortável aconteceu, e antes mesmo de você processar o desconforto, a sua mente já está construindo o argumento da defesa. Não houve tempo para sentir, houve tempo apenas para racionalizar. Essa rapidez é suspeita. Sentimentos profundos pedem digestão lenta. Quando a defesa chega antes que o sentimento tenha terminado de chegar, alguma coisa está sendo abafada. E você é quem está apertando o abafador, sem se dar conta de que está apertando. A segunda forma de reconhecer aparece em conversas com terceiros. Alguém de confiança te ouve relatar uma situação envolvendo essa pessoa. Essa testemunha externa, com olhos não comprometidos pela relação, faz uma observação. Ela diz que aquilo foi grave, que passou do limite, que merece atenção. E você, em vez de receber essa observação como informação valiosa de quem está fora do quadro, imediatamente entra em defesa. Atenua o relato. Acrescenta contexto. Relembra qualidades dessa pessoa para equilibrar a impressão. Você defende essa pessoa mais do que defende a si mesmo. E essa proporção mostra exatamente onde mora o seu poder hoje. A terceira forma é a mais perturbadora. Você começa a ter dificuldade de confiar nas suas próprias lembranças. Cenas reais que aconteceram com você passam a ser questionadas pela sua própria mente. Será que foi mesmo assim? Será que eu não estou aumentando?
Esse questionamento crônico das próprias lembranças mostra que você deixou de ser uma testemunha confiável da sua própria vida. Você terceirizou a autoridade sobre a sua história. Marco Aurélio tinha uma frase devastadora que usava como autorrecorde diário. Ele dizia que cada um vive apenas no presente. Memória pode ser distorcida pela conveniência. Expectativa pode ser distorcida pelo medo. Apenas o presente é território puro. E é no presente que a sua percepção precisa ser preservada com mais força. Quando algo acontece agora mesmo, no instante em que está acontecendo, você precisa preservar o registro limpo daquilo, sem editar, sem amaciar, sem reinterpretar enquanto ainda está sentindo. Existe um conceito que precisa ser distinguido com clareza. Defender automaticamente uma pessoa para si mesmo não é o mesmo que ser compreensivo com ela. Compreensão é uma virtude. A compreensão acontece depois que o sentimento foi inteiramente sentido, depois que o fato foi inteiramente registrado. A defesa automática é o oposto. Ela acontece antes da clareza, substitui a clareza, impede que a clareza aconteça. Não é generosidade. É autodefesa contra a própria percepção. É a alma se anestesiando para continuar funcionando dentro de uma situação que talvez precisasse ser olhada de frente. Você reconhece esse sinal também por uma sensação física específica. É uma espécie de aperto na garganta que aparece quando você está prestes a admitir algo verdadeiro sobre essa pessoa diante de si mesmo. Esse aperto na garganta é o seu corpo barrando a passagem da verdade. O corpo é o tradutor da alma. Quando o corpo reage com aperto, é porque a alma já viu o que a mente ainda está tentando não ver. Ouve esse aperto, não passa por cima dele. Ele é mensageiro fiel quando a sua mente virou aliada da fuga. O antídoto para esse sinal exige um exercício de honestidade radical. Toda vez que algo acontecer com você envolvendo essa pessoa e você sentir aquele impulso imediato de defender ela na sua cabeça, você para, respira e diz para si mesmo uma única frase. Primeiro eu sinto, depois eu interpreto. Essa ordem é sagrada. Primeiro o sentimento puro, sem moldura, sem narrativa, sem explicação. O sentimento como ele chegou. Depois, somente depois, com a alma já tendo respeitado a si mesma no registro inicial, você pode passar para a etapa do entendimento, do contexto, da consideração das circunstâncias. E aqui está a parte que muda tudo. Quando você respeita o seu sentimento primário, sem traí-lo com defesa antecipada, descobre uma coisa surpreendente. A maior parte dos sentimentos não pede ação dramática. Eles pedem reconhecimento, pedem espaço para existirem por alguns minutos sem serem combatidos. Pedem para serem inteiramente sentidos e aí dissolvem naturalmente. O que mantém um sentimento ativo por dias, semanas, meses, anos, não é o sentimento em si, é a recusa em senti-lo. É a defesa automática que impede que ele seja inteiramente vivido. Os sentimentos negados se tornam crônicos. Os sentimentos acolhidos se transformam, se digerem, se integram. Você está adoecendo emocionalmente não por causa do que essa pessoa faz. Está adoecendo por causa do que você impede a si mesmo de sentir em relação ao que ela faz. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, nas meditações, frases que pareciam comandos militares dirigidos à própria alma. Uma delas dizia, em essência, que devemos olhar as coisas tais como elas são, sem cor, sem aditivos, sem moldura. Antes de explicar, olhe. Antes de interpretar, veja. Antes de justificar, registre. A virtude estoica fundamental aqui é a fidelidade ao real.
E a fidelidade ao real começa exatamente no instante em que você concorda em parar de mentir para si mesmo sobre o que está acontecendo, ainda que essa mentira sirva para preservar uma versão confortável de alguém que você ama. Quando algo acontecer com essa pessoa e você se pegar começando a defender ela dentro de si mesmo, antes mesmo de ter sentido o que sentiu, se pergunta uma coisa: de quem eu estou cuidando agora? Estou cuidando dessa pessoa que não sabe nem que eu estou debatendo internamente sobre ela? Ou estou cuidando da minha própria fuga? Estou protegendo a relação? Ou estou protegendo a minha incapacidade temporária de olhar a relação com clareza? A resposta sincera vai te mostrar muito sobre o estado atual da sua alma. Defender essa pessoa para você mesmo, antes de ter sentido o que precisava sentir, não é amor. É uma forma de servidão emocional que se disfarçou de bondade. Você não foi feito para ser advogado interno de quem te machuca. Foi feito para ser fiel à sua própria razão, à sua própria percepção, à sua própria experiência. E a partir dessa fidelidade, somente a partir dela, você pode escolher o que fazer em relação a essa pessoa, com a clareza que só existe quando para de mentir para si mesmo. Olha as coisas como elas são. Sente o que for preciso sentir. Depois decida, mas nunca antes. Chegamos ao sinal mais devastador de todos. O que está prestes a ser dito é o que faz a diferença entre um ser humano que ainda existe para si mesmo e um ser humano que se tornou, sem perceber, um anexo da vida de outra pessoa. Vou pedir uma coisa antes de continuar. Respira fundo para o que estiver fazendo, porque o que vem a seguir exige que você esteja inteiro presente, sem distração, sem celular, sem nada competindo pela sua atenção. Esse é o sinal que talvez explique tudo aquilo que você nunca conseguiu colocar em palavras na sua própria vida. Tenta lembrar agora de uma coisa muito específica. Tenta lembrar do último desejo verdadeiramente seu. Não um desejo de servir alguém. Não um desejo de agradar alguém. Não um desejo de evitar conflito com alguém. Um desejo seu, daqueles que nasciam dentro de você sem precisar consultar ninguém para existir. Aquele tipo de querer que pulsava na sua infância, na sua adolescência, talvez no início da vida adulta. Aquele querer que vinha do estômago, do peito, da alma e atravessava o seu corpo inteiro pedindo manifestação no mundo. Você consegue lembrar? Quando foi a última vez que você sentiu um querer assim? Para muita gente, a resposta é assustadora. Faz tanto tempo que a memória do próprio querer virou imagem desbotada. Não dá mais para reconhecer com clareza. O som dessa voz interna se tornou tão fraco que se confunde com silêncio. Isso aconteceu por um processo lento, gradual, quase imperceptível. Você foi substituindo dia após dia o seu próprio querer pelo desejo de que essa pessoa estivesse bem. Não foi de uma vez, foi numa concessão atrás da outra. Hoje você abre mão de um pequeno desejo para que ela esteja confortável. Amanhã abre mão de outro para que ela esteja contente. Daqui a uma semana, de um desejo médio para que ela não fique magoada. Daqui a um mês, de um desejo importante para que ela não fique decepcionada. Daqui a um ano, você nem percebe que está abrindo mão, porque o ato de abrir mão virou postura padrão, virou jeito de existir. E então, um dia, talvez hoje, você se olha no espelho e percebe uma coisa estranha. Não sabe mais o que come por gostar. Sabe o que come por costume, por conveniência, pelo que combina com o gosto dela. Não sabe mais o que faria no domingo se pudesse escolher. Não sabe mais o que sonharia se sonhar não envolvesse considerar a vida dela. Você esqueceu o som da própria vontade. Marco Aurélio escreveu, com a serenidade dura de quem governou um império, uma frase que parece pequena, mas que carrega o peso de uma vida inteira.
Ele dizia que cada ser humano carrega em si um daimon, uma centelha de divindade interna que pulsa com vontade própria. Trair esse daimon é a maior desgraça que pode acontecer a uma alma. Não a morte, não a doença, não a perda de bens materiais. A traição do daimon, porque quando você trai a sua centelha interna, ainda continua vivo biologicamente, mas começa a viver uma vida que não te pertence. Você se tornou figurante de uma narrativa que parece a sua, mas na verdade gira em torno do desejo alheio de ter os próprios desejos satisfeitos. Os estoicos antigos tinham uma palavra carregada que descrevia esse estado. Eles chamavam de morte civil da alma. A pessoa continua respirando, comendo, trabalhando, sorrindo nas fotos, mas o eu real, o protagonista interno, foi silenciado tão profundamente que já não consegue mais participar das decisões da própria vida. Outras vozes ocupam o painel de controle. O corpo se move, mas se move por dentro como um veículo dirigido remotamente por desejos que pertencem a outra pessoa. Você reconhece esse sinal quando algumas perguntas básicas te paralisam. Pergunta para você agora, com honestidade absoluta. Se eu pudesse passar um dia inteiro fazendo apenas o que eu mesmo quero, sem considerar ninguém, sem precisar prestar contas a ninguém, eu saberia o que escolher? Se a resposta sincera for não, ou se vier acompanhada de uma sensação estranha de vazio, então você descobriu algo importante. A sua capacidade de querer atrofiou. Como qualquer músculo deixa de funcionar quando para de ser usado, o músculo da vontade pessoal sucumbe ao desuso. Você passou tanto tempo querendo em função de outra pessoa que perdeu a noção de como funciona o querer original. Outro modo de reconhecer esse sinal é o seguinte: quando essa pessoa está bem, você se sente bem. Quando ela está mal, você se sente mal. Mas, e aqui mora a parte mais reveladora, quando ela está bem e você não tem motivo aparente para estar mal, ainda não consegue acessar uma alegria que seja verdadeiramente sua. Você sente um bem-estar derivado. Um bem-estar de segunda mão. Como se a sua felicidade fosse o reflexo da felicidade dela num espelho. O reflexo existe enquanto a fonte existe, mas o reflexo não tem luz própria. Se a fonte se afasta, o reflexo apaga. Um terceiro modo de reconhecer aparece quando situações inesperadas tiram essa pessoa do seu cotidiano por um período. Uma viagem dela. Um afastamento temporário. No começo, você sente alívio. Um alívio que talvez nem queira admitir, porque te causa culpa. Esse alívio é informação sagrada. É o seu eu original respirando depois de meses ou anos de apneia silenciosa. Mas logo, o alívio dá lugar a outra coisa. Dá lugar a um vazio assustador. Porque você se descobre sem saber o que fazer consigo mesmo. Tem horas livres e não sabe como ocupá-las com algo que verdadeiramente queira. Tem espaço, mas não tem mais a vontade própria para preencher esse espaço. Esse vazio é o tamanho exato do espaço que você cedeu dentro de si. Sêneca, numa das cartas mais profundas que já escreveu, fez uma observação que parece atravessar 2000 anos para chegar exatamente aqui. Ele dizia que muitos homens vivem como se nunca tivessem que morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Pensa nessa frase com calma. Morrem como se nunca tivessem vivido. Por quê? Porque viveram, na verdade, a vida de outras pessoas. Atenderam expectativas alheias, cumpriram desejos alheios. E quando chegou o momento de olhar para trás, perceberam que a sua própria vida nunca tinha sido vivida. E aqui está a verdade mais dura que precisa ser dita neste capítulo. Você não foi colocado neste mundo para ser uma extensão de outra pessoa. Foi colocado aqui com uma centelha própria, com uma vontade própria, com um caminho próprio que talvez tivesse pontos de contato com o caminho dessa pessoa,
mas que jamais foi destinado a ser absorvido inteiramente por ele. Quando duas almas verdadeiramente se encontram, elas caminham lado a lado, cada uma com o seu próprio passo. Elas se apoiam, se nutrem, se enriquecem mutuamente, mas nenhuma das duas perde a si mesma no processo. Se uma das duas sumiu no caminho da outra, isso não foi encontro de almas, foi absorção, e absorção com o tempo mata os dois. O antídoto para esse sinal exige o que talvez seja o exercício mais difícil de todos, mais difícil que qualquer outro deste vídeo. Não é um exercício mental, é um exercício de reconstrução, de músculo atrofiado. Você vai precisar reaprender a querer. Como uma pessoa que perdeu o uso de uma perna precisa fazer fisioterapia paciente para voltar a andar, você vai precisar fazer fisioterapia paciente para voltar a desejar. Começa pequeno, começa minúsculo. Uma vez por dia, pelos próximos 30 dias, escolhe uma coisa só, que seja exclusivamente sua, sem consultar ninguém, sem ajustar por ninguém, sem justificar por ninguém. Pode ser uma comida que você tem vontade, pode ser um caminho diferente de volta para casa, pode ser uma música que quer ouvir alta. O que importa não é a grandeza da escolha, o que importa é a origem da escolha. Ela precisa nascer dentro de você sem passar pelo crivo do que outra pessoa pensaria. E presta atenção no que vai acontecer no começo. Você vai sentir culpa. Vai sentir aquele aperto estranho de quem está fazendo algo proibido. Vai surgir aquela voz interna familiar perguntando se isso não é egoísta. Esses sintomas não são sinais de erro, são sintomas de cura. O sistema interno que vive em estado de servidão sempre resiste à liberdade no começo, porque a liberdade parece estrangeira, parece arriscada, parece imerecida. Persiste mesmo assim. Cada escolha pequena feita a partir do seu próprio querer é uma fagulha sendo soprada de volta na centelha que se apagou. Imagina Marco Aurélio nos últimos dias da vida dele num acampamento militar, nas fronteiras frias do Império, sabendo que estava morrendo, escrevendo as últimas anotações daquilo que viria a ser conhecido como meditações. Ele não escrevia para publicar. Escrevia para si mesmo, escrevia para se lembrar do que importava antes de partir. E o que ele se lembrava? Se lembrava de viver em coerência com a própria natureza, de honrar o daimon interno, de cumprir o caminho específico que cabia a ele cumprir como Marco Aurélio, e não como sombra de qualquer outra pessoa. Ele morreu cumprindo a si mesmo. E é por isso que 2000 anos depois, na sua casa, neste momento exato, as palavras dele ainda atravessam o tempo e chegam até você. Porque o homem que cumpre a própria natureza deixa eco no universo. O homem que se anula em função da vontade alheia desaparece sem ruído. Você ainda tem tempo. Por mais que pareça tarde, você ainda tem tempo. A centelha não se apagou completamente, ela apenas adormeceu. E uma centelha adormecida pode ser reacesa por um único sopro de coragem honesto. Esse sopro começa hoje, com uma escolha pequena, feita só para você, sem licença, sem consulta, sem cerimônia. A partir dessa escolha, outra virá, depois outra, e uma vida vai começar a se reorganizar em torno de você mesmo. Em vez de se organizar em torno do desejo de outra pessoa, ter os próprios desejos satisfeitos. Você é o protagonista insubstituível da sua própria vida. E nenhuma vida funciona quando o protagonista cede o roteiro a um coadjuvante. Retoma a caneta, retoma a página, retoma a história. Ela ainda pode ser linda, mas precisa, antes de qualquer outra coisa, voltar a ser sua. Você chegou até aqui, atravessou 9 sinais, reconheceu padrões que talvez nunca tivessem sido nomeados na sua vida com tanta precisão. E agora vem a parte que muda tudo. Porque diagnóstico sem tratamento não serve para nada. Saber onde está o problema, sem saber como sair dele, é como descobrir que a casa está pegando fogo
e ficar parado contemplando as chamas. Marco Aurélio nunca foi um homem que se contentou em apenas observar a doença da alma. Ele queria a cura e praticava ela todos os dias antes do amanhecer, à luz de uma vela, no silêncio dos acampamentos militares onde governou metade do mundo conhecido. A doutrina prática que o imperador filósofo aplicava na própria vida pode ser resumida em 3 movimentos. Esses 3 movimentos são o caminho de volta para dentro da sua cidadela. Não são teoria abstrata, são protocolos de reconquista. Juntos eles formam a única estrada testada por 2000 anos de filosofia estoica para devolver ao ser humano o trono da própria alma. O primeiro movimento se chama reconhecimento. Esse é o momento que você já começou a viver assistindo este vídeo. Reconhecer significa nomear com precisão o que está acontecendo dentro de você. Os antigos sabiam de uma verdade que a psicologia moderna apenas redescobriu. Aquilo que não é nomeado, governa. Aquilo que é nomeado, perde poder. Quando você reconhece, em silêncio, que o seu narrador interno foi colonizado, esse narrador imediatamente começa a perder força. Quando reconhece que está ensaiando mentalmente conversas com alguém que nem sequer está participando da sua vida, o ensaio começa a se dissolver. O reconhecimento é o primeiro raio de luz que entra numa cela escura. Você não precisa lutar contra o intruso. Você precisa apenas vê-lo com clareza. A clareza, em si mesma, já é metade da batalha vencida. E aqui mora uma sutileza estoica fundamental. O reconhecimento não pode vir acompanhado de ataque. Marco Aurélio nunca atacou os tiranos internos. Ele os observava com a serenidade de um pesquisador silencioso. Não há raiva no reconhecimento maduro. Há nitidez. Se você reconhecer com raiva, vai entrar em guerra interna. Se reconhecer com clareza, vai entrar em libertação. O segundo movimento se chama retirada. Essa palavra precisa ser bem entendida, porque não significa fuga. Retirada estoica não é abandono, não é cortar relações, não é dar um ultimato dramático e bater a porta. A retirada estoica é um movimento interno, silencioso, quase invisível para qualquer observador externo. É o ato de recuar para o centro da própria alma, para aquele ponto que Marco Aurélio chamava de retiro interior e que nenhuma força externa consegue alcançar, a menos que você abra a porta voluntariamente. Esse ponto existe dentro de você agora, existiu durante todo este tempo, está intacto, esperando ser habitado de novo. Como você se retira sem se afastar? A prática começa com o corpo. Você nota a respiração, sente o peso do seu próprio corpo na cadeira ou no chão, reconquista o seu centro físico antes de reconquistar o centro psíquico. Em seguida, você executa uma visualização que os estoicos antigos aprimoraram por séculos. Imagina que dentro de você existe uma cidadela amuralhada, com portões, muralhas, torres de vigia, um trono central. Você se vê em pensamento entrando dentro dessa cidadela, fechando os portões, subindo até o trono e sentando ali. Esse trono pertence a você por direito de existência. Ninguém pode ocupar ele a menos que você ofereça a cadeira. E hoje, agora mesmo, você está retirando a oferta. Não com violência, apenas reocupando o assento que sempre foi seu. Faz uma semana de prática diária, 5 minutos pela manhã, e observa o que acontece. Você vai começar a perceber ao longo do dia momentos em que pode voltar mentalmente para essa cidadela em segundos. Alguém vai dizer algo que normalmente abalaria você, e você vai conseguir internamente recuar para o trono antes que o abalo te atinja inteiro. Marco Aurélio fazia isso o tempo todo, em meio a reuniões com generais, em meio a julgamentos como imperador, em meio a notícias de derrotas militares. Ele se retirava sem se afastar fisicamente. Governava o império por fora
enquanto governava a si mesmo por dentro, simultaneamente. Essa simultaneidade é o que os estoicos chamavam de presença soberana. O terceiro movimento se chama reconstrução. Aqui mora o trabalho de longo prazo. Os dois primeiros movimentos podem acontecer em minutos. O terceiro acontece em anos, com prática diária, com disciplina silenciosa, com persistência paciente. Reconstruir significa reedificar as muralhas da sua cidadela, com hábitos diários que blindam a sua alma contra invasões futuras. Sem reconstrução, o reconhecimento e a retirada se perdem. Você consegue, num dia bom, reconhecer e retornar ao centro. Mas no dia seguinte, sem hábito instalado, volta tudo. A muralha precisa ser construída com pedras concretas, postas todos os dias. Quais são essas pedras concretas? Marco Aurélio nos deixou 3 delas, e cada uma tem nome específico na tradição estoica antiga. A primeira pedra se chama meditação matinal. Antes de pegar o celular, antes de checar mensagens, antes de qualquer outra pessoa entrar no seu campo mental, você dedica os primeiros 10 minutos do dia a você mesmo. Você senta, respira e revisa silenciosamente quais são os seus princípios, quais são os seus valores, quem você quer ser hoje, independente do que o mundo lá fora venha a apresentar. Marco Aurélio fazia isso. Ele escrevia para si mesmo, antes do nascer do sol, lembretes sobre o tipo de pessoa que ele queria ser naquele dia. Hoje vou encontrar pessoas difíceis. Hoje vou ser provocado, e mesmo assim vou agir com virtude, com calma, com justiça. Essa preparação interna prévia muda completamente a forma como o dia se desenrola. Você não chega mais reativo, chega armado de princípios. A segunda pedra se chama exame noturno. Esse exercício foi sistematizado por Sêneca, mas praticado por todos os estoicos sérios. Antes de dormir, você dedica alguns minutos a revisar o seu dia, não como autoflagelo, como observação serena de aprendizado. Você se pergunta 3 coisas. O que eu fiz hoje em coerência com a minha natureza original? O que eu fiz hoje cedendo terreno indevidamente? O que eu posso ajustar amanhã para caminhar com mais lucidez? Esse exame transforma cada dia em material de construção. Sem ele, você vive sem extrair lição do que vive. Com ele, cada 24 horas se torna um tijolo a mais na muralha da sua cidadela. A terceira pedra se chama premeditatio malorum. Essa expressão latina significa premeditação dos males. Os estoicos antigos praticavam em pequenas doses o exercício mental de imaginar antecipadamente o que poderia dar errado. Não para alimentar ansiedade, para fazer o oposto, para retirar o poder de surpresa dos eventos externos. Você imagina que aquela pessoa específica pode fazer aquilo que costuma fazer. Pode dizer aquela frase, pode apresentar aquela expressão facial, pode reagir daquele jeito desconfortável. E você, na imaginação tranquila do exercício, vê a si mesmo respondendo a partir do centro da cidadela, sereno, firme, sem se desmontar. Quando o evento real acontece depois, ele não consegue mais te surpreender com a mesma intensidade, porque você já o viveu mentalmente na sua versão protegida. Existe uma observação final que precisa ser feita neste capítulo, porque sem ela, tudo o que foi dito pode ser mal aplicado. Reconquistar a sua cidadela não significa abandonar as pessoas da sua vida. Não significa romper com ninguém. Não significa virar uma pessoa fria, distante, ensimesmada. O estoico verdadeiro é paradoxalmente alguém mais presente, mais inteiro, mais útil aos outros do que era antes. Porque a presença que ele oferece agora é uma presença genuína, vinda do seu próprio centro, e não uma presença performática vinda da ansiedade de agradar. Quando você reconquista a sua cidadela, se torna alguém que ama melhor, que escuta melhor,
que serve melhor, que está disponível de verdade e não disponível por medo. A grande ironia do caminho estoico é que ele parece, na superfície, um caminho de recolhimento, mas é, na profundidade, o único caminho que devolve ao ser humano a capacidade de estar verdadeiramente disponível para os outros. Marco Aurélio governou Roma com mais sabedoria justamente porque havia se governado primeiro. Sêneca aconselhou Nero com mais clareza justamente porque praticava o exame noturno todos os dias. Epicteto ensinou milhares de discípulos com mais profundidade justamente porque tinha reconquistado, dentro de si mesmo, a cidadela que ninguém pôde tomar dele, nem mesmo quando ele foi escravo na juventude. A liberdade interna não te isola do mundo. Ela te qualifica para estar no mundo sem ser tragado por ele. Comece pequeno. Comece hoje. Não tenta reconstruir a cidadela inteira numa semana. Coloca uma pedra por dia. Pelos próximos 30 dias, 10 minutos pela manhã para a meditação matinal, alguns minutos antes de dormir para o exame noturno. Apenas isso. Vê o que acontece. Não promete grandes transformações para si mesmo, apenas pratica. A transformação chega sozinha, como consequência da prática. Os estoicos nunca prometeram resultados rápidos, prometeram resultados sólidos. E a diferença entre essas duas coisas é a diferença entre uma vida que parece resolvida e uma vida que está verdadeiramente resolvida. A sua cidadela está esperando. Ela nunca te abandonou. Apenas ficou em silêncio enquanto você esteve longe. E ela vai te receber de volta sem cobrança nenhuma, porque o trono que ela guarda foi sempre seu, desde o instante em que você nasceu, e jamais foi transferido a ninguém legalmente. Você apenas tinha esquecido onde estava a chave. Hoje você lembrou. Use ela. Chegou o momento de encerrar essa caminhada que começamos juntos. Mas antes de você fechar essa janela e voltar para o seu cotidiano, preciso que você fique mais alguns minutos, porque o que vem agora é o que talvez fique com você pelo resto da semana, pelo resto do mês, talvez pelo resto da vida. As palavras finais de um vídeo são sementes. Algumas caem em solo distraído e morrem na hora. Outras encontram terra fértil e germinam em silêncio até virarem floresta. Vou pedir que as próximas palavras encontrem terra fértil dentro de você. Respira fundo, se acomoda e ouve com a alma aberta. Existe uma cena que quero pintar na sua mente agora. Imagina Marco Aurélio numa noite de inverno, num acampamento militar nas margens geladas do rio Danúbio. Ele tem mais de 50 anos, está cansado, está doente, está cercado de problemas que nenhum imperador romano havia enfrentado antes. Guerras intermináveis nas fronteiras, pragas devastando cidades inteiras, traições dentro da própria casa, filhos perdidos para a morte prematura. E mesmo assim, mesmo carregando o peso de um império inteiro sobre os ombros, esse homem se senta numa cadeira simples dentro de uma tenda de campanha, pega um pedaço de pergaminho e começa a escrever para si mesmo. Ele não escreve para a história, não escreve para o povo, não escreve para os filósofos do futuro. Escreve para si mesmo, na escuridão silenciosa da própria solidão, frases que vão atravessar 2000 anos para chegar até você nesta tela, neste minuto, neste exato instante da sua vida. Pensa nessa cadeia improvável de transmissão. Um imperador romano, há quase 2 milênios, escrevendo no inverno de uma fronteira distante, sem ter ideia de quem você seria, sem suspeitar nem por um segundo que as palavras dele iriam encontrar você justamente na noite em que você mais precisasse delas. E ainda assim aqui estão, as palavras dele, vivas, atravessando o tempo, pousando sobre você. O que isso significa? Significa que existe algo no que ele descobriu sobre a alma humana que transcende época, cultura, língua,
geografia, algo verdadeiro o suficiente para ainda funcionar como remédio na sua vida moderna, conectada, ansiosa, dispersa. Algo que sobreviveu à queda do Império, à invasão dos bárbaros, à Idade Média, ao Renascimento, à Revolução Industrial, à Era Digital e ainda chega até você intacto. Esse algo é a verdade essencial da cidadela interior. A verdade de que dentro de cada ser humano existe um lugar inviolável, um trono que ninguém pode ocupar a menos que você ofereça a cadeira. A verdade de que toda a sua liberdade real depende exclusivamente de você reconhecer esse lugar, retornar a ele e fortalecê-lo com prática diária. A verdade de que ninguém, absolutamente ninguém em todo o universo, tem o poder de te tirar de dentro de você mesmo, a menos que você assine voluntariamente o documento de cessão. Você não assina mais esse documento. A partir desta noite, a partir deste vídeo, a partir deste exato instante em que essas palavras estão entrando na sua alma, você não assina mais esse documento. Você reconhece os 9 sinais. Sabe quando o seu narrador interno está sendo colonizado. Percebe quando está ensaiando conversas com fantasmas. Nota quando suas vitórias estão suspensas, esperando aprovação alheia. Identifica quando o seu termômetro emocional foi instalado no bolso de outra pessoa. Sente quando está pedindo desculpa pela própria existência. Flagra quando o conselheiro fantasma assume o comando das suas escolhas. Se pega na curadoria preventiva da sua verdade. Desmascara a defesa automática que te trai diante de si mesmo. Lembra, acima de tudo, do esquecimento do querer e começa hoje a reaprender a desejar a partir do próprio centro. Você não está mais sozinho nessa caminhada. Tem agora um vocabulário interno para nomear o que antes não tinha nome. E como Marco Aurélio compreendia profundamente, aquilo que pode ser nomeado já não governa de maneira invisível, já perde metade da própria tirania. Existe uma pergunta que quero deixar com você. Não para responder agora em voz alta, para responder em silêncio dentro do seu próprio peito ao longo dos próximos dias. Quem você seria daqui a 1 ano se começasse, a partir desta noite, a praticar diariamente os 3 movimentos da reconquista? Reconhecimento, retirada, reconstrução. Apenas isso, sem promessas grandiosas, sem revoluções dramáticas, apenas o trabalho silencioso e paciente de habitar a sua própria cidadela todos os dias. Quem você seria daqui a 1 ano? Quem você seria daqui a 5 anos? Quem você seria no dia em que olhasse para trás e visse uma vida construída a partir do seu próprio centro e não a partir do desejo alheio de ter os próprios desejos satisfeitos? Essa pessoa que você poderia se tornar já existe dentro de você. Não precisa ser inventada, precisa ser libertada. Está esperando paciente no fundo do trono da cidadela que você finalmente dispense os ocupantes ilegais que andam pelos corredores da sua mente. Ela vai te esperar pelo tempo que for necessário, mas ela existe, e ela é a sua verdade mais profunda. Marco Aurélio escreveu uma frase que serve como bênção final desta caminhada. Ele dizia que tudo o que acontece como deveria. E se observares atentamente, descobrirás que é assim. Pensa no peso dessa afirmação aplicada ao momento exato em que você está. Talvez tudo o que te trouxe até este vídeo, todas as situações difíceis, todas as relações desgastantes, todos os sinais que você reconheceu nestes minutos juntos, tudo isso aconteceu para te trazer exatamente aqui, exatamente agora, exatamente para esta lucidez. Talvez você precisasse perder o seu próprio território por algum tempo para verdadeiramente apreciar o valor dele quando o reconquistasse. Talvez precisasse esquecer quem era para escolher conscientemente quem quer ser. O imperador filósofo não acreditava em coincidências.
Ele acreditava em Logos, na ordem racional do universo que dispõe cada acontecimento com propósito, ainda que esse propósito não seja imediatamente visível aos olhos humanos. Este vídeo, nesta noite, encontrando você neste estado, não é coincidência. É parte do Logos te chamando de volta para você mesmo. É a centelha adormecida sendo soprada de novo. Antes de você fechar esta janela, faz uma coisa, olha ao redor. Sente o peso do seu corpo, sente a respiração entrando e saindo do seu peito. Coloca a mão no centro do peito, naquele ponto onde o coração bate. Sente esse ponto. Esse ponto é o portão de entrada da sua cidadela. Esse ponto sempre foi seu. Continua sendo seu agora e vai continuar sendo seu até o último instante da sua vida. Ninguém pode tirar esse ponto de você, nem essa pessoa, nem nenhuma outra pessoa que venha depois dela, nem o tempo, nem a doença. Esse ponto é a sua propriedade eterna. Habita ele. Marco Aurélio escreveu, antes do nascer do sol, em uma de suas noites mais difíceis, estas palavras: tens poder sobre a tua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreende isso e encontrarás a tua força. Compreendeu? Espero que sim. Espero que essa compreensão tenha atravessado o crânio e chegado no peito. Espero que essas palavras não fiquem como informação intelectual, mas se transformem em postura interna a partir de hoje. Se este vídeo significou algo para você, deixa um comentário simples logo abaixo. Você não precisa contar a história inteira. Não precisa expor quem é a pessoa em que pensou. Escreve apenas 2 palavras. Eu reconheci. Essas 2 palavras são suficientes. Elas vão funcionar como assinatura silenciosa do seu compromisso com a sua própria reconquista. E vão me dizer do outro lado da tela que o nosso encontro de hoje não foi em vão. Se inscreve no canal para receber as próximas partes desta jornada. Os próximos vídeos vão aprofundar cada um dos 3 movimentos da reconquista. Vão te dar ferramentas práticas adicionais. Vão te acompanhar nessa caminhada que mal começou. Você não vai trilhar esse caminho sozinho. Tem uma comunidade silenciosa de homens e mulheres lúcidos em todo o Brasil e fora dele, fazendo exatamente a mesma jornada que você está começando agora. E enquanto você caminha, lembra dessa imagem. Marco Aurélio numa tenda de campanha, à luz de uma vela, no inverno do Danúbio, escrevendo para si mesmo. Você é, neste momento, parte da linhagem dos que receberam essas palavras e se permitiram ser transformados por elas. Você é parte da corrente longa dos homens e mulheres que decidiram, mesmo cercados de pressão externa, governar primeiro a si mesmos antes de qualquer outra coisa. Que os deuses te guardem nesta caminhada, que a sua cidadela seja inexpugnável, que a sua centelha interna brilhe firme, sem precisar do reflexo de ninguém, e que a sua vida, daqui em diante, seja a sua, verdadeiramente sua, inteiramente sua, eternamente sua. O imperador disse o que tinha a dizer. Agora a palavra é tua. E o caminho também. Vai com a paz dos sábios, vai com a firmeza dos justos, vai com a serenidade dos que retornaram finalmente para casa.